Hoje vamos falar de algo que muitos usam todos os dias, provavelmente sem se aperceberem, o Wikidata. Pensem nele como o motor secreto por trás da Wikipédia e de muito, muito mais. É um projeto que está mesmo a mudar as regras do jogo sobre como partilhamos conhecimento online. Vamos ver como. Olhem só para isto. Parece simples, não é? A população de Roma. Mas antes do Wikipédia, a coisa não era assim tão clara. Podíamos ir à Wikipédia em inglês e ver um número, e depois ir à Wikipédia em italiano e encontrar outro. Esta inconsistência acontecia com milhares e milhares de factos. Era um sinal claro de que algo de fundamental tinha de mudar. E aqui está a raiz do problema. Imaginem só o desafio: tentar manter o mesmo facto, como um número populacional ou uma data, atualizado em centenas de Wikipédias diferentes. Era um pesadelo. Levava a erros, a contradições e a um trabalho de manutenção que era simplesmente gigante. Qualquer pequena alteração tinha de ser feita à mão, língua por língua. Era uma tarefa quase impossível. E a ineficiência do sistema antigo chegava a ser absurda. Para ligar artigos entre línguas, cada página tinha de ter uma lista manual de todas as outras versões. O resultado? Chegava a haver artigos em que a lista de links para outras línguas era maior do que o artigo em si. Dá para acreditar? Era um sistema completamente insustentável. E é aqui que entra em cena o Wikidata. A solução para todo este caos foi, na verdade, elegantemente simples. Em vez de ter a informação espalhada, por que não criar um único sítio, um hub central, onde todos os dados ficassem guardados de forma organizada? Assim, bastava uma única atualização e pronto, a informação era corrigida em todo o lado, ao mesmo tempo. Então, o que é exatamente o Wikidata? Bem, a melhor forma de pensar nele é como um grande armazém central de factos. É uma base de conhecimento completamente livre e aberta, onde qualquer pessoa, ou até um programa de computador, pode ir ler ou adicionar informação. E o mais importante, não alimenta só a Wikipédia, alimenta uma boa parte da internet que usamos todos os dias. E o projeto arrancou a uma velocidade incrível. Vejam só, foi lançado em 2012 e, passado apenas um ano, todas as Wikipédias já estavam ligadas a ele. Em 2015, foi lançada uma ferramenta de consulta super poderosa e, mais recentemente, recebeu o estatuto de Bem Público Digital, o que diz muito sobre o seu papel crucial para uma internet mais aberta e fiável. Ok, mas como é que isto funciona por dentro? Como é que se organiza? Bem, basicamente todo o conhecimento do mundo, de uma forma que um computador consiga entender? A resposta está em 3 peças-chave, 3 blocos de construção. Os itens, as propriedades e as declarações. Primeiro, os itens. Um item é basicamente qualquer coisa. Uma pessoa, uma cidade, um conceito, um livro, o que for. E para garantir que não há confusões, cada item recebe um código único. Por exemplo, o escritor Douglas Adams é, para o Wikidata, o item Q42. Não há como enganar. A seguir, temos as propriedades. As propriedades são as etiquetas que usamos para descrever os itens, coisas como população, autor ou data de nascimento. E tal como os itens, cada propriedade também tem o seu próprio código único que começa com um P. Simples, certo? E por fim, a declaração. É aqui que tudo se junta para formar um facto. Uma declaração pega num item, junta-lhe uma propriedade e atribui-lhe um valor. Por exemplo, o item leite tem a propriedade cor com o valor branco. Parece básico, não é? Mas é este sistema que, em grande escala, se torna incrivelmente poderoso. E aqui vemos um exemplo real que mostra a profundidade do sistema. Uma declaração não é só um facto isolado, pode ser enriquecida com qualificadores, como a data exata a que o número se refere, e talvez o mais importante, tem referências. De onde veio esta informação? Isto torna os dados não só úteis, mas também verificáveis e de confiança. Com uma estrutura tão sólida, é fácil perceber que o impacto disto vai muito, mas muito para além da Wikipédia. O que temos aqui é uma fonte central de dados abertos que pode alimentar, e já alimenta, um sem número de aplicações e serviços por toda a internet. E quando falamos em escala, os números são astronómicos. No início de 2025, o Wikidata já tinha mais de 1.600 milhões de declarações. É, sem dúvida, uma das maiores bases de conhecimento construídas em colaboração em todo o mundo. Mas o mais impressionante é que, apesar de ser gigante, é incrivelmente rápido.
Ferramentas otimizadas conseguem fazer pesquisas super complexas, como encontrar todos os 5,8 milhões de humanos do sexo masculino em 0,02 segundos. Isto abre um mundo de possibilidades para quem quer analisar dados em grande escala. Então, na prática, quem é que usa isto? A resposta é quase toda a gente, muitas vezes sem dar por isso. Aquelas caixas de informação na Wikipédia vêm do Wikidata. Quando se pergunta algo à Siri ou à Alexa, muitas vezes a resposta vem de lá. O Google também usa. Aplicações de viagens, projetos de investigação, a lista é enorme. Está por todo o lado. Este esquema ajuda a perceber a ideia principal. O Wikidata não foi feito para ser só um site que se visita. Foi desenhado para ser uma infraestrutura. Os seus dados são extraídos, processados e preparados para que outras aplicações os possam usar. Não é uma enciclopédia para se ler, é mais como um motor que faz outras coisas funcionar no mundo digital. E isto leva-nos a pensar no futuro. Fica cada vez mais claro que o Wikidata não é apenas mais uma ferramenta útil. Está a transformar-se numa parte essencial daquilo que podemos chamar de infraestrutura pública digital. No fundo, o Wikidata é o próximo passo da grande visão original da Wikipédia. A ideia nunca foi só deixar as pessoas lerem o conhecimento, foi partilhá-lo. E o Wikidata faz isso de uma forma nova. Torna o conhecimento organizado, ligado e pronto a ser usado por máquinas, para ser aplicado de maneiras que provavelmente ainda nem conseguimos imaginar. E isto deixa-nos com uma pergunta muito importante para o futuro. Hoje em dia, com a inteligência artificial a precisar de cada vez mais dados para funcionar, qual é a importância de ter uma base de conhecimento que não só é gigante, mas também livre, transparente e, acima de tudo, cuidada por pessoas de todo o mundo? Num mundo cada vez mais automatizado, talvez uma fonte de factos com curadoria humana seja mais vital do que alguma vez foi.